Fala galera, vamos falar agora sobre as partes permanentes da planta, os chamados órgãos vegetativos, raiz, caule e folha, aqueles que estão lá sempre ou quase sempre na planta, diferente da flor e do fruto, que vão surgir apenas durante a fase de reprodução, ok? Então, olha só, aqui temos uma organização geral então, do corpo da planta, a raiz, o caule, as folhas, a flor que vai aparecer tá, para poder fazer reprodução. Percebemos aqui já que as folhas estão conectadas ao caule, temos aqui então as gemas axilares ou as gemas laterais, né? Gema lateral que vai formar os ramos laterais, as folhas, gemas axilares vão formar ali a flor, temos a divisão do caule em nó e entrenó. Vamos falar sobre cada parte dessa em detalhes, mas essa primeira aula é para falar sobre a raiz, ok? Então olha aqui, ó, uma outra imagem dá para ver então o corpo da planta, dividido ali em caule e raiz. Bem, a parte apical do caule tem a gema terminal, a gema apical, que é onde vai haver o crescimento para cima da planta, certo? Bem, as plantas vão crescer, então o caule cresce para cima, a raiz cresce para baixo. Mas tem ainda o crescimento lateral, o crescimento diametral. Esse crescimento diametral vai ocorrer tanto no caule como na raiz. E lá na raiz, então, vai ter a região de crescimento lá embaixo, que é o meristema apical da raiz, protegido pela coifa. Tá aqui, ó. Então dá para ver aqui, ó, essa região inicial é o meristema da raiz, o meristema apical ou subapical da raiz, e a coifa, que é uma camada de proteção. Numa outra imagem ainda sobre a raiz, vamos ver agora detalhes importantes. Então, ó, aqui está a coifa, acabamos de ver. Então a coifa é essa camada que está protegendo aqui, ó, protegendo o meristema apical da raiz. Porque essa região meristemática é uma região que tem células jovens de parede delgada, então é importante ter essa proteção, ok? Bom, sobre a raiz ainda, é importante observar o seguinte: a raiz, por ter função de absorção, precisa ter uma superfície de contato ampla. Para aumentar a superfície de contato das raízes, nós encontramos então pelos, os pelos absorventes da raiz. Esses pelos absorventes são fundamentais para aumentar a capacidade das raízes absorverem água e nutrientes do solo. Professor, então eu posso fazer uma analogia com as microvelocidades, as velocidades lá do intestino? Claro que pode, é a mesma lógica. Quanto maior for a superfície de contato, maior será a capacidade de absorção. Então, essa região aqui é a região pilosa ou zona pilosa da raiz, ok? Então, ó, na pontinha tem a fase, a região de crescimento, de alongamento, e aqui na zona de maturação eu vou encontrar então os pelos que vão fazer essa absorção, beleza? Bom, se eu fizer um corte da raiz e olhar aqui ao microscópio, se eu vir a estrutura aqui microscópica da raiz, eu vou perceber o seguinte: a região interna da raiz é onde estão os vasos condutores, xilema e floema, a gente chama então isso de cilindro vascular. A parte externa tem aqui o córtex, que é essa parte amarela aqui, mais larga, e tem o revestimento externo. Pessoal, tecido de revestimento pode ser a epiderme ou pode ser a periderme, certo? Bem, epiderme é típica de órgãos jovens, de partes jovens, folha tem epiderme, o ápice do caule tem epiderme, e o ápice, a pontinha da raiz, a parte mais jovem, vai ter epiderme. Num órgão mais maduro, caule ou raiz, aí eu vou ter já a periderme, vamos ver isso em outro momento. Então aqui tem ainda a epiderme com os pelinhos absorventes. Tá, aí eu falei agora há pouco de meristema, né? O meristema subapical ou apical da raiz, tanto faz, sub porque está lá embaixo. Bem, desse meristema aqui, ó, subapical, que seria aqui formado por células totipotentes, vão surgir os três tecidos meristemáticos primários, os três meristemas primários da planta, que são o procâmbio, o meristema fundamental e a protoderme. Então, procâmbio vai formar o cilindro vascular, xilema e floema. O meristema fundamental vai formar o córtex e a protoderme vai formar a epiderme, beleza? Bom, então essa imagem aqui é importante. E olha só,
Como a raiz vai absorver substâncias, nutrientes, pode ser que alguma substância, alguma partícula indesejável também acabe entrando. Existe um tecido aqui, ou uma camada especial para proteção, que é a endoderme, certo? Não o periciclo, mas a endoderme. Então, endoderme é essa camada aqui, ó, que está próximo ao córtex. Tem a mesma origem que o córtex, também vem do meristema fundamental. Bem, o que eu encontro aqui na endoderme? Eu encontro uma estrutura especial chamada estria de Caspary. Esse termo, essa expressão é fundamental que você lembre, porque é comum cair em prova falar sobre estria de Caspary. Então, o que são as estrias de Caspary? São essas regiões aqui, ó, da parede celular mais rígidas, mais lignificadas, que vão vedar o espaço entre as células. De modo que, vamos ver aqui uma outra imagem, olha só. Aqui então, ó, essa sequência de células avermelhadas forma a endoderme. E essa parte roxinha aqui é a estria de Caspary. Bem, o material que está vindo então pela raiz, foi absorvido, quando chegar aqui vai ter obrigatoriamente que entrar na célula. Mas como assim? Olha aqui que legal. Quando a gente fala em absorção e transporte na raiz, nós temos que entender que há duas rotas principais de transporte lá na raiz. A rota apoplástica e a rota simplástica. Então, apoplasto e simplasto. Qual é a diferença? Olha aqui. A rota apoplástica é aquela que ocorre por fora das células. Então, a substância passa pelo espaço entre as células. Então, por entre as células, não de uma célula para outra, mas por entre as células, vai haver então um movimento aqui das substâncias, obviamente, dissolvidas em água. Já a rota simplástica é a rota do transporte por dentro das células. Então, passa de uma célula para outra, graças à presença dos plasmodesmos. Então, olha aqui, ó, os plasmodesmos, aqui está indicando um plasmodesmo, ó. Então, através dos plasmodesmos vai haver então a passagem das substâncias. Isso vai acontecendo até chegar aqui na endoderme. Por quê? Quando chega na endoderme, as estrias de Caspary vedam completamente esse espaço entre as células, de modo que não é possível mais passar por entre as células. Então, a rota apoplástica só vai acontecer até a endoderme. Beleza? Agora, do córtex para o cilindro vascular, não há outra possibilidade a não ser a rota simplástica, ou seja, a substância vai ter que entrar na célula e aí passar da célula para o cilindro vascular, onde vai estar o xilema, que vai levar o material para cima, certo? Bem, importância disso, isso reduz o risco de uma substância, uma partícula indesejada, chegar até o cilindro vascular e, consequentemente, se espalhar pela planta toda. Então, a endoderme vai atuar como uma barreira seletiva, ok? Então, é uma forma de proteção da raiz ou das plantas, né, contra esses invasores, ok? Mas eu falei que a rota apoplástica e a rota simplástica são as rotas principais. Porque olha só, além da rota apoplástica e da rota simplástica, também é possível, né? Nós falamos aqui, ó, na legenda, a rota transmembrana. Então olha a diferença. Rota simplástica, está aqui, ó, o simplasto, a substância passa de uma célula para outra diretamente graças ao plasmodesmo. Então os citoplasmas estão aqui conectados. Na rota apoplástica é por fora da célula, no espaço da parede celular, entre as células. E a rota transmembrana seria de uma célula para outra, mas não por meio do plasmodesmo, sim, aqui por difusão, ou no caso da água por osmose, membrana, espaço externo, membrana, entra na célula. Mas essa rota aqui praticamente não é cobrada, não é conhecida, não é falada, certo? Bom, é importante também de conhecer agora os tipos de raízes. Como é que eu vou classificar as raízes? Tem a raiz pivotante ou raiz axial, que é a raiz típica das dicotiledôneas, e a raiz chamada de fasciculada ou raiz cabeleira, que é a raiz das monocotiledôneas. Tudo bem? Então, axial, um eixo principal e as raízes secundárias, laterais estão saindo dali,
e a raiz fasciculada, você não tem um eixo principal, você não tem uma raiz principal, todas aqui são igualmente importantes, não há ali uma hierarquia, por assim dizer. Bom, outro tipo de raiz aqui, agora com outro critério, é a raiz escora ou raiz suporte, que aparece em algumas plantas, aqui por exemplo, um pé de milho, essas raízes que saem de pontos mais altos do caule para melhorar ali a estrutura, a estabilidade, né, da planta. Bem, um outro tipo de raiz é a raiz tabular. Raiz tabular é essa aqui, ó, isso aqui é uma raiz tabular. Então essas hastes, né, mais largas que surgem na base do tronco, né, na base do caule, para poder melhorar também a estrutura, a estabilidade. Isso aqui é típico de árvores de grande porte, certo? Bom, temos ainda a raiz estranguladora. Raiz estranguladora é típica de plantas que vão matar a planta suporte. Elas usam a planta suporte para crescer, e aí elas estrangulam mesmo, apertam, fecham o canal, os canais liberianos, fecham os canais liberianos, os vasos liberianos, fecham ali o floema e a planta que está servindo de suporte vai morrer. Então essas árvores ou essas plantas têm uma raiz estranguladora. São conhecidas popularmente por mata-pau. Então ela cresce, é um tipo de cipó que cresce, vai envolvendo e aperta e acaba matando a planta suporte. Temos ainda a raiz respiratória ou pneumatóforo, que é muito comum em árvores de manguezal. São essas raízes que brotam, né, do solo. A raiz então principal está lá, lateralmente crescendo. Essas raízes crescem para cima, para quê? Para melhorar a capacidade de captação de oxigênio. Então são raízes respiratórias. Temos ainda as raízes tuberosas, que é o caso da cenoura, que é uma raiz que armazena muita substância de reserva, muito amido. E ainda um outro tipo de raiz importante, que é a raiz sugadora ou austório. Raiz sugadora ou austório é a raiz das plantas parasitas. Então, na aula de ecologia vamos falar sobre parasitismo, cipó-chumbo, erva de passarinho, são plantas parasitas que apresentam austórios, que vão penetrar, vão furar o tronco, vão furar o caule e vão chegar até o xilema ou floema, sugando a seiva. Se for uma planta holoparasita, vai sugar a seiva elaborada. Se for uma planta N-parasita, vai sugar a seiva bruta. Então a raiz que essas plantas parasitas possuem é uma raiz sugadora. Beleza? Bom, então esses são os principais tipos de raízes e é basicamente isso que você tem que saber sobre raiz, ok? Então é isso aí, um abraço, até a próxima.